Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho a anunciai: o reino dos céus está próximo. Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma homilia diária, a mais um evangelho de cada dia, momento privilegiado de partilha da palavra de Deus que alimenta a nossa caminhada. Nunca, jamais desanimeis, mesmo que venham ventos contrários. Essa frase ecoa como um grito de fé nas palavras e na vida de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a primeira santa canonizada do Brasil. Nascida na Itália em 1865, chegou ainda criança em Nova Trento, Santa Catarina, onde viveu uma vida marcada por oração, serviço aos pobres e confiança absoluta na providência divina. Fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, Santa Paulina não se deixou vencer pelos obstáculos, perseguições, doenças e incompreensões, mas fez de cada dificuldade uma ocasião de maior entrega ao coração de Jesus. Sua vida é a expressão concreta da mensagem do Evangelho de hoje. Jesus chama, capacita e envia. E envia não num tempo de calmaria, mas em meio a ventos contrários, em meio às dores do povo de Israel e à necessidade urgente de proclamar que o reino de Deus está próximo. O Evangelho segundo Mateus começa com um gesto poderoso. Jesus chama os 12 e lhes dá autoridade sobre os espíritos impuros e as enfermidades. O chamado é pessoal e o envio é comunitário. Deus nos chama pelo nome, como fez com Santa Paulina, com Simão Pedro, com João, com Mateus. Ele não chama os mais preparados, mas prepara os que chama. Santo Padre, o Papa Francisco, dizia na Evangelii Gaudium: a Igreja é chamada a sair de si mesma e ir às periferias, onde vivem as ovelhas perdidas. E é precisamente esse o primeiro direcionamento de Jesus: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele nos envia aos corações feridos, cansados, desanimados, como muitos que hoje vivem à margem da fé, feridos pela fome espiritual, pelo materialismo, pelas dores da alma. Quantos hoje vivem como os irmãos de José, famintos, humilhados, buscando auxílio onde podem. E Deus nos envia até eles com palavras sim, mas sobretudo com gestos de cura e libertação. Vale a pena hoje recordar um pouco o que nos diz a primeira leitura, que fala de uma fome que assolou toda a terra. Mas essa fome foi ocasião para a manifestação da providência divina. José, que foi vendido como escravo, tornou-se instrumento de salvação. Assim como José, também nós passamos por momentos de traição, abandono e sofrimento. Mas o sofrimento, quando vivido com fé, torna-se lugar de redenção. Foi isso que Santa Paulina viveu numa vida marcada por muitos egitos, momentos de dor e provação. Mas ela nunca deixou de confiar. Sua frase, nunca, jamais desanimeis, não é um lema de autoajuda, mas um ato de fé em meio às trevas. É exatamente esse o conteúdo da pregação dos apóstolos.
O reino dos céus está próximo. Esse reino é Jesus, o Deus conosco, que entra nas dores do povo, que se deixa tocar pelos marginalizados, que chama pecadores como Mateus e transforma a sua vida. Hans Urs von Balthasar dizia que o verdadeiro anúncio cristão é aquele que atravessa a cruz para chegar à luz. O reino está próximo não porque a vida se tornou fácil, mas porque Deus se fez próximo mesmo quando tudo parecia ruir. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos nós, os discípulos chamados e enviados. Como os 12, carregamos nossas limitações, nossa história pessoal, nossas feridas, mas Jesus não espera perfeição. Ele deseja disponibilidade e confiança. Na missão, encontraremos ventos contrários, como dizia Santa Paulina, incompreensões, frieza e até rejeição. Mas o nosso olhar precisa permanecer firme em Cristo. A tentação do desânimo é real, especialmente num tempo em que muitos estão indiferentes à fé. Mas o chamado de Jesus é claro: ide, anunciai, curai, libertai. A nossa paróquia, a nossa comunidade, a igreja precisa ser esse lugar onde o povo encontra alimento espiritual. Como os egípcios encontraram trigo com José, o pão que oferecemos é o Evangelho, mas um Evangelho vivido, encarnado, com caridade e coerência. Santa Paulina dizia: trabalhai, lutai com amor e coragem, tudo passa, Deus não muda. Hoje, muitos irmãos estão na fila do Egito moderno, buscando cura para suas dores, e Deus nos envia a eles com palavras, sim, mas principalmente com testemunho. Peçamos hoje a intercessão de Santa Paulina, essa mulher forte, pequena diante do mundo, mas gigante diante de Deus, que Ele nos ensine a viver nossa missão com alegria, mesmo quando não vemos frutos imediatos. Que sejamos como os 12, como José do Egito, como Santa Paulina, instrumentos nas mãos do Pai, curando feridas e anunciando que o reino está entre nós. Rezemos assim: Senhor Jesus, Tu que chamaste os 12 e os enviaste, chama-nos também neste tempo de fome e sede de amor. Dá-nos um coração disponível como o de Santa Paulina, que nunca desanimou, mesmo diante dos ventos contrários. Ensina-nos a proclamar com palavras e obras que o reino dos céus está próximo e que a Tua graça nos sustente na missão até o dia em que, junto aos santos, possamos Te louvar na plenitude do reino. Assim seja. Amém. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, rogai por nós. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.